Hoje é o Dia Mundial do Rotariano. Foi em um 23 de fevereiro de 1905 que um grupo de 4 homens de negócios fundaram o primeiro Rotary Club com o objetivo de promover os negócios e também a boa vontade, a cultura de paz e o ideal de servir. Um dos clubes mais antigos do Brasil é o Rotary Clube de Santos, ao qual pertence o empresário Roberto Barroso Filho, com quem eu converso agora. Barroso, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. O que é ser rotariano? Qual é o significado de ser rotariano, Barroso? Muito boa noite a todos. Olha, ser rotariano, na minha concepção, é uma missão de vida. Eu tenho uma família toda envolvida com o Rotary. O Rotary entrou na minha vida através do meu pai. Eu conheci os trabalhos sociais que o Rotary fazia há muitos anos atrás. Meu pai tem 42 anos de Rotary, eu já vou para 23. Eu conheci os trabalhos sociais e sentia a necessidade de fazer algo para melhorar a vida das pessoas. Isso eu aprendi desde pequeno. Então, o Rotary, para mim, é uma missão de vida. Ele completa aquilo que eu possa fazer da parte de benemerência, que sozinho seria muito mais difícil, e o Rotary trabalha em conjunto. Então, é muito mais fácil. A força é muito maior para alcançar os objetivos de servir. Você já faz parte há 23 anos, como você citou aí. No que o Rotary se difere dos outros clubes de servir, vamos chamar assim? Qual é o diferencial do Rotary? Então, o grande diferencial é que o Rotary é formado por profissionais das áreas. Nós temos uma classificação dentro de um clube. Então, eu sou convidado para entrar no Rotary porque eu sou um profissional. No meu caso, eu sou engenheiro civil. Então, eu defendo uma classificação dentro do clube, que é engenharia, construção e incorporação. Isso é um diferencial das outras organizações, onde você é convidado pela sua profissão. Você é um profissional de destaque na sua área de atuação. E nós temos também uma fundação nossa, uma fundação dos rotarianos, que essa fundação funciona como um banco de fomento que serve para financiar os projetos para as pessoas e as comunidades mais carentes. Você é convidado a participar, do Rotary. Você tem que ser convidado para poder participar, é isso? Isso. Pelo que eu entendi que você falou. Dentro da sua área de atuação, você se destaca nessa sua área de atuação, você é convidado a fazer parte desse clube, do Rotary. Exatamente. Ele passa por um processo de seleção, todos os companheiros, nós nos chamamos de companheiros também, tem que fazer a aprovação. Se tiver uma objeção no nosso clube, por exemplo, no Rotary Clube de Santos, o candidato não é aprovado, mas normalmente ele tem que ter alguém para assinar a ficha dele de indicação para o clube. E antigamente não poderia ter 2 candidatos na mesma profissão. Da mesma área de atuação, no caso. Isso, mas hoje atualmente... Se é engenheiro civil, já estava lá, não podia ter outro da engenharia civil, no caso. Exatamente, mas hoje isso já abriu, essa brecha já foi aberta, então hoje é possível alguns rotarianos, companheiros da mesma profissão no mesmo clube. São quantos que fazem parte? Tem um limite também de pessoas para participar ou não? Não, hoje no mundo nós somos em 1.230.000. 1.230.000. Em 218 países e regiões, Algumas regiões não são consideradas países, então 218. E no Brasil nós somos em 54.000 e alguma coisa. Em Santos, em torno de 500. Não há um limite. Por exemplo, nós temos clubes aqui de 12, 15 e clube de 135, que nem o Rotary Clube de Santos. Quantos clubes tem aqui na região? Na cidade tem quantos? Na cidade tem 11 clubes. Só de Santos? Santos. E na região tem quantos? Olha, eu não posso te afirmar com certeza, mas é bem próximo de 35, 40 clubes. E esses clubes se falam entre si, Roberto? Quer dizer, há troca de experiência entre os clubes? Com certeza. De ações que são desenvolvidas, por exemplo, em determinado local, que de repente também podem funcionar em outros locais. Porque na verdade, o rotariano, os clubes são divididos de forma administrativa, mas o Rotary é um só. Então, cada um pertence ao clube. A entidade é uma só. Isso, mas os projetos, por exemplo, o Santos pode ter um projeto compartilhado com outros clubes da nossa área e até de São Paulo também. Sim. E até porque as necessidades são diferentes também nas regiões, De repente, o que tem uma necessidade maior aqui do que em outra região, por exemplo. O que é interessante é que os clubes, por exemplo, atuam, não são obrigados, mas atuam numa determinada região. Por exemplo, nós temos aqui o Rotary Clube de Santos Gonzaga. Então, ele serve para cuidar das carências do bairro, das pessoas do Gonzaga. Tem menos, mas você tem problema de segurança, problema de placas, etc. Então, uma série de outros problemas, que não seja a pobreza. No caso, nós temos também o Noroeste, que cuida da zona Noroeste. Então, a diferença lá... é uma área mais pobre, outros tipos de carência. Outras necessidades e outras carências. Isso. Quais são os principais trabalhos que são realizados aqui na cidade de Santos, principalmente, que você destacaria? Olha, eu acho que o mais conhecido é a Casa da Esperança de Santos, temos a Casa da Visão, temos o GALP,
o Lar Mensageiros da Luz e uma outra dezena de projetos grandes e que todos conhecem, as entidades, né, que precisam muito da ajuda do Rotary. Na verdade, o Rotary faz aquilo que, por exemplo, o governo não consegue fazer. Então, você vê, por exemplo, o Rotary na Alemanha, ele é tão importante quanto no Brasil, mas aqui nós fazemos muito mais do que o Rotary na Alemanha, porque o governo praticamente supre todas as necessidades da comunidade carente. Aqui nós somos mais carentes em relação a isso, né? Lamentavelmente, o que o governo oferece é muito aquém daquilo que nós precisamos, né, Barroso? Exatamente. E ainda bem que existem, né, clubes como o Rotary para tentar, de alguma maneira, amenizar essa situação, não é? E através de parcerias. Nós trabalhamos através de parcerias. Por exemplo, a Unisanta mesmo tem uma série de projetos em parceria com vários clubes da cidade. E que são importantes, porque também a universidade acaba cumprindo, dando um exemplo do Santa, né? Porque ela acaba cumprindo o papel dela também, servindo a comunidade. Uhum. Então, o Rotary trabalha com parcerias, né? Sempre. Eu sei que uma das principais bandeiras do Rotary sempre foi a luta contra a poliomielite. Ainda continua sendo uma das bandeiras do Rotary, Barroso? Continua. Apesar do Brasil não termos casos há mais de 30 anos, a polio não tem barreira. Não existe uma redoma para evitar que a polio retorne ao Brasil, qualquer lugar do mundo. Hoje a polio existe praticamente em 2 países, Paquistão e Afeganistão. Porém, enquanto existe um caso de polio, essa doença pode voltar. Existe a possibilidade. De existir. E o Rotary investe maciçamente nas vacinas e na toda a parte operacional para esses países. Por exemplo, no Brasil, o Rotary não fornece mais a vacina. Fornecia quando o Brasil ainda tinha casos de polio. Não há mais casos da doença no país já há alguns anos. Exatamente. Né? Amanhã tem um seminário pela paz aqui em Santos e que pode, inclusive, ser acompanhado pela internet para quem se interessar. Explica um pouquinho como vai ser esse seminário e como as pessoas podem acompanhar. Então, um seminário de altíssimo nível. Eu estou, assim, muito esperançoso, né, com esse seminário, porque o nível dos palestrantes são espetaculares. Nós vamos falar sobre a paz, né, que hoje é uma condição hoje importantíssima para nós vivermos, né, principalmente no Brasil. Então, vamos ter um palestrante, por exemplo, como o William, que é da Caritas. Ele vai falar sobre o problema do refúgio no Brasil. Ele vai explicar toda a condição de ser refugiado, as obrigações do país em receber. Um tema atual, inclusive, como o problema da Venezuela, que a gente tem acompanhado. Que está, inclusive, trazendo doenças que a gente não tinha mais, que foi o caso do sarampo, não é? E parece que eu li agora que vem para São Paulo, e vão também mandar alguns para São Paulo. Então, esse caso é... O outro é o professor Gilberto Rodrigues, também excelente professor, doutor aqui de Santos, agora está em São Paulo, que ele vai falar assim, é possível medir a paz? E o outro é um policial militar também que vai falar sobre missões de paz e algumas alterações, por exemplo, no estatuto, nos regimentos, na parte de segurança ligados à paz. E a Natália vai falar sobre como evitar o conflito, porque quando o Rotary fala em paz, ele é muito mais abrangente do que simplesmente evitar guerra. A paz, por exemplo, parte da violência doméstica, violência contra gêneros, violência contra a mulher, violência no trânsito, segurança alimentar, recursos hídricos. O sentido da paz é muito mais amplo. Muito mais amplo, né? Exatamente. Então o seminário vai ser espetacular. Como é que as pessoas podem se informar sobre o seminário e como participar? Eu acho que tem um site, eu não sei direito o site, não sei se vai estar já passando nos caracteres, mas é Está Rotary... aparecendo ali, Rotary 4420, é isso? 4.420.org.br. É isso, está bem na capa lá tem todos, é por esse site que vai poder acompanhar, inclusive, também as palestras? Não, o site é outro, mas dentro desse site tem um endereço. Tem as informações. O acompanhamento ele não vai poder ser ao vivo, nós temos um problema técnico no local, mas ele vai começar às 11 horas, ele vai ter um delay de 2 horas mais ou menos. Aí já vai estar disponível para as pessoas acompanharem. E amanhã, o seminário é amanhã, então ainda dá tempo. A partir de que horas é o seminário? A partir de 8h30. 8h30 da noite? E é aberto ao público, não é para rotariano, não. Os assuntos desses, eu acho que deve ser assistido pela comunidade no geral. Depende de ser rotariano ou não, né? O assunto cabe. Quero agradecer aqui ao Roberto Barroso Filho, empresário. Muito obrigado, viu, Barroso? E parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo Rotary. Obrigado. Eu que agradeço o carinho de sempre aqui. Me sinto em casa, onde eu tenho muitos amigos aqui. Obrigado, muito obrigado, Irineu, a todos pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Uma boa noite para você.